Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu quero nesse vídeo comentar sobre um estádio muito tradicional aqui no futebol brasileiro, que é o estádio do Vasco da Gama, também conhecido como estádio de São Januário, né? Por causa da rua ali onde que o estádio foi construído. E esse estádio ele tem uma história muito interessante, muito bonita e bem antiga, né? Prestes aí a completar 100 anos. Né? O estádio São Januário foi inaugurado em 1926, se eu não me engano, e durante essa trajetória aí do estádio aí de quase 100 anos aí, o estádio teve aí vários momentos aí que foram muito importantes, muito relevantes. É bom contextualizar ali o futebol carioca como era naquele início ali de século XX ali, né, 1920 até 1930, o início ali do século XX. Eu não sei como que era na Inglaterra, mas aqui no Brasil principalmente o futebol era um esporte de elite, né? Não era um esporte que as classes mais populares praticavam, né? E então acontecia que eles colocavam várias regras ali, às vezes, para os clubes participarem, né? Então foi criada uma liga atlética de esportes ali na cidade do Rio de Janeiro, e o campeonato de futebol carioca era muito badalado, muito requisitado, né? Já que os clubes ali até então, né, eram todos clubes de regatas, inclusive o Vasco da Gama, né? O Flamengo, o Botafogo, o Fluminense eram clubes de regatas, e estava começando ali o futebol, estava começando a se popularizar o futebol, mas era um esporte que apenas as elites ali participavam dessas competições ali a cunho nacional para disputar o campeonato da cidade. Um detalhe também interessante da gente observar que dentre esses 4 clubes do Rio de Janeiro mais tradicionais aí, que estão na Série A do futebol brasileiro, só o Vasco da Gama é um clube da Zona Norte, né? Todos os outros clubes são da Zona Sul do Rio de Janeiro, né? Então daí a gente já vê o histórico de onde o Vasco foi formado. Então aconteceu que os clubes começavam a criar uma série de empecilhos ali para o Vasco participar do campeonato, né? Principalmente pelo fato do Vasco não ter um estádio, né? Então tinha um estádio que o Vasco jogava, né? O estádio que depois veio a ser o estádio do América do Rio de Janeiro. E sempre, às vezes, o Vasco alugava o estádio das Laranjeiras ou o General Severiano para fazer suas partidas. Então, além do Vasco não ter estádio, tinha um outro detalhe que também pesava bastante. O Vasco aceitava jogadores de todas as classes sociais. E até aquele momento ali no Brasil, isso não era comum nem era aceitável. Os outros times não aceitavam jogadores negros, por exemplo. E o Vasco, desde a sua fundação, em 1904, ele já teve um diretor de futebol que era um diretor que não era branco, vamos dizer assim, né? E isso foi bem impactante ali na história do Vasco, né? Então talvez foi o primeiro clube do Brasil a ter um diretor que não seja negro. O América também em Belo Horizonte tem uma história bem bacana também, que na sua fundação ali já teve um dos fundadores que era uma pessoa negra, né? Mas no geral os clubes de futebol no Brasil naquela época não aceitavam jogadores negros e não aceitavam jogadores que não eram ali da alta classe, da aristocracia carioca, por exemplo, né? Era um esporte de elite, né? E o momento da sociedade era outro. Então, nesse contexto, o Vasco da Gama decidiu fazer o seu estádio, o estádio de São Januário, e os próprios torcedores ali, os próprios membros ali começaram a correr atrás do dinheiro para conseguir ali financiar esse estádio. O Vasco então adquiriu ali um terreno, né, nessa rua São Januário, e fez uma grande campanha ali, né, junto com sócios, né? Foi talvez o primeiro programa de sócios torcedores aí do Brasil. Então o Vasco conseguiu vários sócios ali, e esses sócios começaram a ali financiar essa construção
desse estádio. Então o estádio foi ali inaugurado, e quando esse estádio foi inaugurado, teve um fato muito interessante que em 1927 ele era considerado ali o maior estádio, né, do mundo, né, mesmo da América do Sul e do mundo. Não tinha outro estádio grande no Brasil nem no mundo, né? Era outro momento do futebol. E o estádio São Januário passou a ser então um patrimônio ali da cidade, né? Passou a ter vários eventos ali que marcaram a cidade do Rio de Janeiro. Um desses eventos aí interessante era que no dia da independência do Brasil, né, era muito comum que o maestro Villa-Lobos, né, que é um grande músico, fazia peças para violão, né, contribuiu muito para a evolução do instrumento mesmo, né, o violão espanhol. Então ele fazia peças e populares, né, as pessoas tinham ali acesso e poderiam ali assistir ali naqueles concertos ali. O Getúlio Vargas também fez anúncio, fez vários discursos ali, né, nesse estádio, né? O discurso onde ele criou a Justiça do Trabalho, né, criou as leis trabalhistas no Brasil. Os discursos de 1º de maio eram feitos ali nesse estádio, né, de São Januário. E um fato também interessante, a fachada do estádio, né? Então a fachada do estádio ela é bem bonita, ela é tombada, né? E é um patrimônio mesmo da cidade do Rio de Janeiro. Então é um estádio muito tradicional, é muito antigo e tem ali as raízes ali nas classes populares ali no Rio de Janeiro, né? É um estádio que ele está ali na entrada ali da zona norte do Rio de Janeiro, vamos dizer assim, né? Então está numa zona portuária, né? Numa zona mais popular no Rio de Janeiro, e foi um local onde que as classes populares começaram a ter mais acesso, né? Então o estádio de São Januário ele foi um estádio que ele caminhou no movimento contrário ao que os outros clubes do Rio de Janeiro queriam levar ao futebol, né? Então se tinha um interesse muito grande por uma elitização do futebol, e São Januário conseguiu quebrar com isso, né? Então a partir ali do estádio de São Januário, o grande público, né, começou a ter acesso aos jogos e começou a ter contato com o futebol, porque era um esporte que realmente naquela época era um esporte de elite. E o Vasco teve uma trajetória incrível, né? Conquistou vários títulos ali nesse estádio. Também teve jogos antológicos ali nesse estádio, né? A seleção brasileira já jogou ali várias vezes, né? E é um estádio aí que com certeza está na história do nosso futebol. Então era isso aí, pessoal. Eu fico por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.